A gente vem acompanhando as consequências, o drama da chuva em São Paulo. Infelizmente, um número de mortes altíssimo, né? 29 pessoas morreram, ainda há pessoas desaparecidas por causa das consequências da chuva. E o UOL publicou hoje uma reportagem, coloca aqui na tela para mim a reportagem hoje, uma reportagem muito bonita visualmente, inclusive, mas que traz muita dor, né? Falando sobre a vida e a morte de quem construiu a casa seguindo a linha do trem em áreas de risco da Grande São Paulo, que é justamente as áreas mais atingidas, inclusive. A gente abrindo aqui a reportagem do Rodrigo Bertolotto e do Matheus Araújo, você encontra os relatos dessas pessoas. Por exemplo, a diarista Joselita Bonfim, que diz: o terreno e a casa que ele lutou tanto para ter hoje estão exatamente em cima dele. Ela sobreviveu ao deslizamento de terra em Franco da Rocha, que infelizmente vitimou 7 pessoas da sua família, inclusive o pai dela, José Bonfim Filho, de 82 anos, que foi retirado dos escombros poucas horas antes. Aqui os relatos são muito impressionantes e eu queria inclusive chamar aqui o Rodrigo para conversar conosco a respeito dessa reportagem. Ele já está comigo aqui ao vivo. Olá, Rodrigo. Boa tarde para você. Tudo bom? Boa tarde. A gente, sempre quando a gente acompanha, né, ainda mais como repórter, as tragédias, a gente traz os números, e muitas vezes ali a história daquelas pessoas não são contadas. Achei muito lindo o trabalho que vocês fizeram nessa reportagem do TAB, né, do UOL TAB, contando o que está, né, por trás desses números, quais são as histórias dessas pessoas. Conta um pouquinho pra gente o que vocês descobriram, entrevistando aí as vítimas justamente desses desmoronamentos. O que a gente vê é uma população que foi para esse local, né, aproveitando que os terrenos eram muito baratos, né? Se você imaginar que na década de 80, 70, vinha aquela migração dos nordestinos e eles não conseguiam morar na cidade de São Paulo. Então, eles acabaram indo para essa região de Franco da Rocha, Francisco Morato, pelos terrenos baratos, né? Eles chegavam na estação, por exemplo, de Franco da Rocha e por R$ 5.000, ou coisa assim, ou né, um valor mais ou menos aproximado disso, eles conseguiam um terreno. Mas muitas vezes esse terreno estava num loteamento clandestino, em uma área de risco, em que eles não sabiam que eles estavam se metendo, seja em cima do morro ou embaixo do morro, né? E mesmo clandestino, esses loteamentos, a partir de um determinado tempo, elas eram oficializados, né? Seja por interesse político, seja por interesse econômico, né? E essas pessoas acabaram indo para aí sem saber que estavam em local de muito risco, né? E essas pessoas, por exemplo, essa família, ela estava lá desde o ano 2000, né? E os sobreviventes me relataram que chegaram a presenciar 2 deslizamentos menores, né? Mas eles não calculavam que ia ter um deslizamento daquele tamanho. E veio o deslizamento. E aí vitimou 7 pessoas da família, né? Aí nós temos os 4 sobreviventes. Essas pessoas saíram imediatamente da casa ou saíram dos escombros. Esse senhor de amarelo, o Nelito, ele conta que ele só sobreviveu porque 2 lajes se bateram e abriram um caminho para ele passar. E ele saiu ali por esse caminho entre as lajes, né? Então, imagina o desespero de uma pessoa que vê um avalanche de terra vir na sua direção, as lajes caírem, se quebrarem, se baterem, e ele conseguir sair. Ele estava muito abalado, ele chorava constantemente, e ele me disse que sonhava com essa situação, né, do mundo estar caindo sobre a cabeça dele, que ele acordava tremendo, quer dizer, algo traumático para quem sobreviveu, né? Perdeu familiares e sobreviveu a uma tragédia, assim, meio anunciada por conta dessa situação desordenada de ocupação, né? Não adianta só culpar a natureza, né? Tem essa história também dessa senhora aqui, ô Rodrigo, coloca na tela para mim essa foto. Também é muito triste, né? Aqui ela tá, é a Maria Aparecida Batista, ela tá chorando ao mostrar a situação da casa dela, o imóvel foi interditado, e ela, empregada doméstica, comprou o terreno em Francisco Morato há 9 anos, né? Numa luta absurda que ela teve, né?
trabalhava fazendo faxina aos sábados, ela começou a juntar dinheiro para conseguir dar acabamento à obra, e é tudo que ela tinha, ela contou para vocês, né? Muito triste, né? Muito triste. Imagina se você pensar que a nossa Constituição de 1988 prevê, né, que a moradia e a cidade é um direito do cidadão, mas isso não está na prática, né? Na prática, a moradia é um bem, é um ativo financeiro, né? Então, essas pessoas elas acabam só encontrando esse lugar, esse abrigo, né, esse teto, longe dos trabalhos, porque elas trabalham aqui em São Paulo, né? Às vezes pegam 1 hora e meia de trânsito, e elas vão buscar nesses lugares que são de risco, né? São baratos e são acessíveis para essas pessoas que estão em trabalhos informais, às vezes degradantes, tal, mas eles só conseguem ir para esses lugares, e são lugares que são embaixo de morro ou em cima de morro. Então, a senhora, por exemplo, estava no pico, né, da serra, porque ali é um lugar de muita montanha e vales estreitos, né? Então, ela está no pico e deslizou o morro que está no fundo da casa dela. Então, calcula que a casa dela pode deslizar junto também, né?